O filme Michael teve cenas removidas, personagens apagados e histórias reais que simplesmente não podem ser contadas. Diana Ross, Janet Jackson e assuntos polêmicos ficaram de fora. E mesmo assim, com tudo isso cortado, com todas essas ausências, o filme ainda consegue ser genuíno. Isso ou é um milagre de roteiro, ou é a prova de que a história de Michael Jackson é grande o suficiente. Fui convidada pelo MovieCon e pelo Praia Shopping para a sessão de imprensa e vou te contar tudo que eu achei, inclusive as partes que a crítica especializada não quer que você saiba. Eu não sou fã de Michael Jackson, nunca fui, nunca comprei um álbum, não conheço todas as músicas, nunca tive um pôster no quarto. Mas claro que cresci ouvindo os hits, sempre achei a dança dele algo de outro mundo, aquele corpo que parecia feito de matéria diferente da que compõe o resto dos humanos. E sempre senti que tinha alguma coisa muito errada acontecendo com ele. Uma mistura de gênio absoluto com esse ser humano está claramente sofrendo. Eu fui ao cinema sem grandes expectativas, além de ouvir umas boas músicas e sair cantando Thriller no corredor do shopping. A crítica especializada está detonando esse filme. Notas baixas, artigos raivosos, ensaios inteiros sobre como o longa apaga as polêmicas. E aqui vai a minha observação, que pode incomodar algumas pessoas, mas é o que eu penso. Muitos desses mesmos críticos aplaudiram Leaving Neverland como um grande trabalho investigativo. Um documentário que gerou muita controvérsia e levantou questionamentos que muita gente prefere ignorar até hoje. Eu não estou dizendo que Michael Jackson era perfeito, tá? Eu tô dizendo que quando você aceita uma versão sem questionar e depois trata qualquer outra como propaganda, talvez o problema não seja o filme, né? O público, por outro lado, está fazendo exatamente o oposto. E não estou falando só de fã, estou falando de gente comum, pessoas como eu, que saíram do cinema emocionadas sem ter ido com expectativa de se emocionar. O filme vai dos Jackson 5, com Michael ainda criança, até o final dos anos 80. A segunda parte já está confirmada e vai cobrir os anos 90 até o fim da vida dele. E essa escolha é inteligente. Você está vendo a origem, a formação, quem era esse menino antes de se tornar o rei do pop. Agora, sobre o que ficou de fora, isso é importante porque muda como você assiste. Diana Ross não aparece e ela foi uma figura central na vida dele, profissional e pessoalmente, e simplesmente não está no filme por questões legais. Uma das primeiras denúncias também ficou de fora, não por escolha, mas por conta de um acordo que impediu que esse assunto seja tratado. Janet Jackson também não participa. Isso diz alguma coisa. Não necessariamente o que você está pensando, mas a ausência é, no mínimo, curiosa. Saber disso antes de assistir não arruina o filme, mas te dá uma camada de leitura a mais. Ready whenever you are, Michael. A narrativa do filme gira principalmente em torno do relacionamento de Michael com o pai. E se você não sabia o quanto Joe Jackson era abusivo, vai saber agora. Joe não é um vilão caricato, é pior que isso. Ele é um homem real com lógica própria que amava o sucesso dos filhos e genuinamente não entendia que os filhos eram seres humanos separados desse sucesso. O tipo de pai que infelizmente ainda existe. O filme nem precisa dizer isso em voz alta, ele mostra. O olhar do Michael muda quando o pai entra no ambiente, o corpo trava. A performance começa não no palco, mas dentro de casa. O filme mostra o caminho até a emancipação dele, o momento em que aquele menino finalmente se torna dono da própria voz. Magic. E tem muita coisa que me surpreendeu positivamente. O processo criativo desde criança. Dá pra ver aquela mente funcionando de um jeito diferente, absorvendo tudo e transformando em arte. A parceria com Quincy Jones, com Branca, com Bill Bray, a relação com os animais, que parece detalhe fofo, mas diz muito. É óbvio que ele se conectava melhor com seres inocentes que não queriam nada dele, como bichos e crianças. E foi aí que eu tive uma decepção pessoal devastadora, porque descobri que meu pai e meu marido mentiram pra mim a vida inteira. Os dois sempre disseram que não dava pra ter uma girafa como pet. E o filme mostra Michael Jackson com uma girafa na casa dele. Eu preciso de um tempo para processar isso. Bom, a solidão do Michael talvez seja o maior tema do filme. Uma das pessoas mais famosas do planeta completamente sozinha.
E o filme não romantiza isso, mas você consegue sentir mesmo assim. Mostra também o acidente com a Pepsi, o início das cirurgias estéticas, não passa pano, mas também não transforma em espetáculo. Explica dentro do contexto. E agora eu preciso falar das atuações. O elenco inteiro é muito bom, mas 2 homens se destacam muito. Giuliano Crowaldi, como Michael criança. Nossa, que garotinho talentoso. Você acredita em tudo. A vulnerabilidade, o talento, o medo, tá tudo ali. E depois tem Jafar Jackson, sobrinho de Michael na vida real, interpretando o tio no auge. E olha, não é nepocasting, não é só marketing de olha como ele é parecido. O menino atua, dança absurdamente bem, o que já seria suficiente. Mas além disso, ele captura algo muito difícil. Aquela mistura específica de carisma absurdo com fragilidade absoluta que era o Michael. E o Jafar pegou isso. Tem algo quase meta em um sobrinho interpretar o tio, alguém que provavelmente tem memórias reais, afetivas daquele homem. Não sei explicar direito, mas aparece na atuação. Dá pra sentir. E claro, tem as músicas. Começa Billie Jean e seu corpo simplesmente decide que vai dançar na poltrona, independente de suas opiniões sobre cinema ou sobre qualquer coisa. É involuntário, é quase neurológico, e o filme sabe disso. Usa cada hit com inteligência. Cada música tem contexto, tem propósito dentro da história que está sendo contada. Não é playlist, é construção de personagem através da arte que ele criou. A recriação do videoclipe de Thriller é sensacional. E vou ser direta porque é o que eu faço aqui. O filme não tenta fazer de Michael um santo perfeito. Mostra um ser humano complicado, cheio de contradições, moldado por uma vida completamente fora do normal. Isso pra mim é muito mais honesto do que muita coisa que eu já vi sobre ele. No final das contas, o filme faz algo raro. Você sente que conheceu alguém, não um ícone, não uma lenda. Uma pessoa. O filme termina no final dos anos 80 e a segunda parte já está confirmada. Então, se você acha que os anos 90 e o que veio depois é que tem as histórias mais pesadas, você tá certo. Vai ser interessante ver como é que eles lidam com isso. Por enquanto, o que temos é um primeiro ato sólido, emocionante, bem atuado, com trilha sonora que vai fazer você parecer um idiota na poltrona do cinema porque você não consegue parar de dançar. Vale muito. Vai ao cinema e deixa a música fazer o que ela faz. E enquanto a crítica detona, o público responde de outra forma. O filme estreou quebrando recordes com mais de 200 milhões de dólares no primeiro final de semana, se tornando a maior estreia de uma biopic da história. Isso com mercados importantes como o Japão, com estreia programada só para junho. Do jeito que começou, não seria surpresa nenhuma ver esse filme passando de bilhão. Então, talvez seja a hora de fazer uma pergunta simples. Se a crítica diz uma coisa e o público vive outra experiência completamente diferente, quem é que realmente não está entendendo o que está acontecendo aqui? Se você chegou até aqui, deixa o like, o hype, me conta se assistiu o filme, o que achou e, claro, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Nos vemos na próxima. Bye!